Oi, gente! Eu sou a Ana Tonelli e esse é o Tonoia Podcast. E aqui nós olhamos e nos perguntamos: por que é assim? Precisa mesmo ser desse jeito? E se a gente fizesse diferente? E acho que de tanto me perguntar sobre isso, né? De por que é assim, precisa mesmo ser desse jeito. Obviamente que eu não quero que o episódio de hoje soe como um episódio meio tragédia, traumático, enfim. Mas eu acho que é um assunto extremamente relevante, que a gente precisa sim falar sobre ele. E, e até porque foi um dos motivos que me trouxe até a ideia do podcast, né, do Tonoia, que é a questão da saúde mental. Então, e eu gosto de trazer assuntos aqui pra vocês, pra gente conversar, assuntos que atualmente estão muito fresquinhos na minha cabeça, assim, que eu tenho me perguntado, que tem me gerado algum tipo de incômodo, alguma noiazinha. E esse é um assunto que sempre me gerou noias, mas dois episódios, na verdade, em específico, que atualmente me deu esse certo desconforto, né? E eu vou falar bem por cima, bem pincelado sobre esses dois episódios. Não quero entrar no mérito. O episódio não é sobre esses episódios, sobre essas pessoas, mas é só pra gente contextualizar, tá? Então, um dos episódios que mexeu muito comigo e que, inclusive, eu sempre tive o costume, quando eu era bem mais ativa na causa animal, eu tinha bastante o costume de aparecer nos stories. Então, eu fazia muito stories ou feliz com algum resgate, ou triste com algum animal que às vezes havia, né, falecido. Às vezes muito revoltada com alguma situação de maus tratos, de abandono, enfim. E na maioria desses stories eu aparecia sempre emotiva, emocionada, chorando. Mas enfim, como eu tava, né, um pouco afastada da causa animal, eu fazia tempo que eu tinha perdido, né, esse costume de fazer esses stories chorando, mas esses dias eu senti no meu coração que eu precisava fazer alguns stories falando sobre esse assunto, sobre essa pessoa em específico, e acabei me emocionando, né? E que é o caso do protetor dos animais, Guilherme Mota. Como eu falei, eu não vou entrar no mérito, mas ele é um protetor dos animais. E como a maioria dos protetores, se não todos os protetores, acaba desenvolvendo questões e problemas relacionados ao emocional e ao psicológico, né? Até porque lidamos diariamente com situações, né, de abandono, maus tratos, enfim. E isso é difícil, né? Da gente de lidar, não tem como a gente não absorver, não tem como a gente não sentir empatia, né? Se colocar no lugar do animal, ou da pessoa, ou da família, enfim. E foi exatamente o que aconteceu com o Guilherme Mota. Ele foi entrando, né, nesse ciclo vicioso de adoecimento mental, emocional, psicológico e, né, foi entrando, caindo nessa superlotação do abrigo dele e até que ele se viu superlotado e sempre pedindo, né, ajuda de voluntários, pedindo ajuda principalmente do poder público, onde ele não teve qualquer tipo de ajuda, de amparo, de suporte. E foi aí que de fato ele se adoeceu 100% emocionalmente. Até que um dia ele realmente não aguentou. Ele fazia vídeos e assim, os pedidos de ajuda dele, o que é mais desesperador é que os pedidos de ajuda dele não eram só, tipo, ir até o poder público ou ir até alguma pessoa específica. Não, ele fazia vídeos nas redes sociais mesmo, assim, abertos, sabe?
gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Os animais estão se comendo, né? Os animais se comiam entre eles por fome, porque não tinha ração. Era ele, o abrigo e 500 cachorros. Então, eram 500 cachorros. Então, os cachorros se comiam entre eles mesmo, assim. E ele tava numa situação de extremo desespero. E ele fazia muitos vídeos pedindo ajuda e, obviamente, né? Ele não teve esse amparo que ele pedia, esse socorro, até que ele não aguentou mais, ele abandonou o abrigo. Para não acontecer de literalmente todos os animais morrerem, ele abriu as portas do abrigo, soltou todos os animais e se suicidou. O Guilherme não foi o primeiro e não vai ser o único, enquanto as pessoas continuarem fechando os olhos tanto para causas sociais quanto para saúde mental. Então, tem esse relato. E um outro relato que é bastante polêmico, ainda mais polêmico do que o do Guilherme Mota, que inclusive acho que já fez até uma semana que isso aconteceu, mas todos os dias eu vejo no meu explorar do Instagram, em qualquer rede social, que é o caso do Gerson Vaqueirinho, que entrou na jaula da leoa no zoológico. É terrível, assim. Saber, né, ver... Olha, eu me arrepio mesmo, porque ver todas as pessoas, né, de início, assim, na hora que você assiste o vídeo, eu lembro que pra mim já apareceu, né, tipo... marginal, enfim, um menino violento, tal, entrou na jaula e assim, de início ninguém falava, né, sobre o que motivou ele a fazer isso, né, porque, sei lá, pelo menos desde quando eu tenho acesso à internet, a redes sociais, é o primeiro dos casos que eu vi que alguém simplesmente se joga, né? Entra numa jaula. Todo mundo já começa apontando o dedo, né? Tipo, querendo julgar, porque ele fez isso, porque ele era isso, ele fazia isso e nananã. E só depois, pelo menos pra mim, demorou uns 2 dias, assim, que começou a aparecer os relatos, né? Da psicóloga dele, do pessoal do CAPS que fazia o atendimento dele... de todo o pessoal da assistência social, e que começou a contar o histórico de vida dele, né? Que ele já tinha um histórico familiar aí extremamente conflituoso, também com históricos de problemas de saúde mental, psiquiátricos, enfim, psicológicos. Então, ele já era uma pessoa que ainda... Ele tinha, né, um histórico, ele tinha esquizofrenia. E ainda que ele não tivesse esquizofrenia, ele já tinha um histórico muito conflituoso, muito conturbado. E ele falava, ele deixou claro, inclusive em entrevistas que ele deu sendo preso, assim, no momento em que ele estava sendo preso, ele deu entrevistas falando que ele continuaria, assim que ele fosse solto, ele continuaria jogando pedra e, enfim... né, jogando pedra em viatura, porque era o jeito dele, a maneira dele de pedir ajuda, socorro. Obviamente que ele pedia ajuda nos lugares também que deveria ser pedido ajuda, né, que era o CAPS. Ele tentava de todas as formas fazer esse tipo de tratamento. Inclusive o próprio CAPS falou que tinha dificuldade com o Estado de conseguir os recursos que precisava para fazer o determinado tratamento do Gerson e que não foram atendidos, né? E o sonho dele, a gente vê que no caso do Gerson, ao contrário do Guilherme Mota, o Guilherme Mota se suicidou. Agora o Gerson, ele não entrou na jaula com o intuito de se suicidar, né? O sonho do Gerson era ser domador de leões. Então, era o sonho da vida dele. Ele falou que desde criança, assim, o sonho da vida dele era domar leões. O sonho dele era morar na África e domar leões. Então, ele entrou na jaula com o intuito de domar a leoa. Ele não entrou, tipo, vou me matar. Ele entrou como se ele estivesse entrando... Ai, me arrepio o tempo todo. Mas ele entrou como se ele estivesse disposto a fazer o propósito dele no mundo, que era domar leões. Ele sentia isso no coração dele, que ele tinha vindo pro mundo pra fazer isso. Então, ele entrou pra fazer isso, né?
Tanto é que, assim, foi bizarro, né? Ele escalou, sei lá, 6 a 8 metros de altura pra conseguir entrar na jaula e depois ainda escalou mais um coqueiro, né? Pra descer até a jaula. Então, e foi quando ele foi atacado, e eu lembro que também de início, muitas pessoas também falavam o lado do animal, né? De tipo, ela precisa ser sacrificada. Enfim, ela matou uma pessoa. Mas, obviamente, gente, é um animal, né? Enfim, também não quero entrar nesse mérito, mas é um animal que tem os seus instintos, ainda mais por estar em um ambiente, né? Fechado, isolado de todo o seu habitat natural, ainda mais que fosse o mais próximo do seu habitat natural. Então, enfim, né? E foram duas questões que ficou martelando muito na minha cabeça mesmo, assim, né? De até que ponto a gente normaliza algumas situações, até que ponto, de fato, existem políticas públicas para atender mesmo essas pessoas e essas necessidades, até que ponto a gente valoriza o sentimento do outro. Tanto é que eu acho que todo episódio que eu trago aqui no podcast sempre tá muito interligado uns aos outros. E assim, até na questão, voltando nos episódios que a gente falou sobre amizade, tinha muita dificuldade de encontrar amizades que valorizassem, às vezes, o que eu sentia, né? Geralmente, confesso que já tive muitas amizades que às vezes desconsiderava o que eu tava sentindo, ou, né, me colocava como a doida, a exagerada, enfim. E eu lembro que isso pra mim, por muito tempo, foi bem problemático, até o ponto em que a gente começa a ver a importância de fato, valorizar. Obviamente não, né, potencializar o sentimento daquela pessoa, mas validar o que ela tá sentindo pra, de uma certa forma, acolher, né? E, né, se você é o tipo de pessoa que às vezes não tem esse tato, às vezes, de dar uma palavra de conforto quando necessário, mas só o fato de acolher a dor de alguém, talvez isso mude, mas principalmente se... até porque, né, não é o nosso papel, obviamente, que como humanos, né, humanidade, sociedade, temos sim o papel, a obrigação e a responsabilidade de sermos empáticos e exercermos de fato a nossa humanidade aqui na Terra, solidariedade, enfim, acolher o próximo, nos colocarmos no lugar do outro, mas mais do que isso é cobrarmos mesmo do poder público que existam políticas públicas mesmo que se preocupem de fato com essa questão. Porque a gente vê, cada dia que passa tem sido mais frequente, mais recorrente, notícias como essas de pessoas que entram num estado de exaustão mesmo, emocional, e em vários aspectos, né? Desde sintomas mais leves, se é que a gente pode falar isso, né? Que chega a ser um burnout, uma exaustão de trabalho, que chega a ser uma... tem gente até que acaba desenvolvendo uma dificuldade de lidar, né? Com ambientes mais sociais, assim, de lidar com o público, enfim, que acaba tendo esse certo bloqueio. Até pessoas que, como o Guilherme, como o Gerson, acabam tirando suas próprias vidas. Então, enfim, eu não quero mesmo que esse episódio soe como algo trágico ou algo que, enfim, seja algo incômodo, mas é mais pra gente pensar mesmo que certas coisas merecem ser valorizadas. Então, eu trouxe uns tópicos, né, que eu acredito que a gente pode tá exercendo e desenvolvendo no nosso dia a dia, que talvez possa ajudar uma pessoa que a gente saiba que esteja passando por algum momento como esse, ou que às vezes a gente nem saiba, mas só o fato da gente, né, ter essa atitude, talvez já acaba dando esse quentinho no coração da outra pessoa, né? Então, eu trouxe como
pra gente mesmo trazer pra nossa vida o fato da gente se desapegar, que inclusive foi o primeiro episódio do podcast que a gente falou sobre a questão da vulnerabilidade, né? A gente, obviamente que não há necessidade da gente estar se expondo o tempo inteiro, né? Mas a gente saber que tá tudo bem também a gente ser vulnerável, tá tudo bem também a gente expor as nossas fraquezas, quando a gente não aguenta ou onde não dá mais pra gente ir. E junto disso, saber impor os nossos limites. Tipo, pra mim dá até aqui pra mim não tá dando mais. Então, a gente impor os nossos limites, a gente respeitar o limite do próximo. Até ali, ele não dá pra eu ir mais, eu não consigo acessar além dali, né? Então, a gente saber respeitar também o limite do próximo. E a gente não normalizar nem a sobrecarga do outro e nem a nossa. Tanto sobrecarga de trabalho, sobrecarga emocional, qualquer tipo de sobrecarga. Não é normal a gente ficar exausto de trabalho, aquele exausto de, tipo, esgotou 100% das nossas energias. Aquele exausto de, tipo, fiz coisa demais hoje, não consigo fazer mais nada. A gente tem que saber organizar também os nossos hábitos, as nossas rotinas, para conseguir ter um tempinho para cada coisa, né? Tem sim o tempo do trabalho, tem sim o tempo de render, do profissional, de fazer dinheiro, mas tem também o tempo da saúde mental, da terapia, de ir ao psicólogo, se necessário ao psiquiatra, procurar por médicos, tem o tempo da atividade física, tem o tempo, ou ainda que não seja, né, uma atividade física tipo musculação, qualquer coisa do tipo, mas algo que você sinta mesmo, que você consiga esvaziar toda essa sobrecarga que tá sobre você, pra que a gente tenha uma vida mais leve, na medida do possível, mais equilibrada, também dentro, né, do que está ao nosso alcance, e a gente procurar, pelo menos, se informar de quais são os acessos. Se de fato a gente não conseguir, a gente desconsiderar todos esses tópicos e de fato a gente chegar nessa sobrecarga, chegar nessa exaustão, ultrapassar os nossos limites, a gente saber quais são os acessos que nós temos. Qual ajuda a gente pode procurar, aonde a gente pode procurar, o que a gente pode fazer, tanto para nós quanto para caso a gente veja que alguém que esteja passando por isso e possa orientá-lo também. Então, eu só espero mesmo que, como sociedade, né, nós aqui dentro do Tonóia, nós somos uma comunidade obviamente menor, exclusivamente maior, assim, entre mulheres, né? Então, nosso público-alvo, nosso público maior, nossos maiores consumidores são as mulheres, mas como sociedade, ainda que entre nós aqui, cabe a nós validar o sofrimento do outro, que foi exatamente o que eu disse, a gente considerar mesmo que o outro tá sentindo, independente se aquilo é grande ou pequeno demais pra você. Criar laços reais além de redes sociais. Então, procurar estar em ambientes mais... fazer encontros presenciais, físicos, né? Em que a gente possa estarmos todos juntos, ser além, né? Inclusive, a gente tem até projetos futuros para que a gente transforme o Tonóia em eventos mesmo, sabe? Para que a gente consiga se reunir, consiga conversar e a gente consiga externalizar isso além de plataformas digitais. Então, que todo mundo valorize isso, né? De criar os laços reais. Como eu falei novamente e repito, defender políticas públicas de saúde mental e cobrar mesmo seja lá do município, do estado, enfim, que seja investido mesmo dinheiro e tempo e atenção nessas políticas públicas que cuidem e que se dediquem para as pessoas que realmente precisam. O acolhimento, que é extremamente importante, a gente acolher, dar
o ombro amigo mesmo e o apoio que for necessário, né? Obviamente que dentro também dos nossos limites, a gente não pode ultrapassar os nossos limites pra, né, acolher o outro. A gente tem que saber até onde a gente aguenta pra não ficar nenhum sobrecarregado, nem o outro. E uma oitiva presente. Então, que de fato, quando houver esses encontros, principalmente os encontros presenciais, que a gente esteja presente, né? Eu lembro até que teve uma marca que sempre que os amigos, né, as pessoas se reuniam na mesa, a própria marca, eles tinham um suporte, eu não lembro o que era, que bloqueava o celular para que de fato as pessoas daquela mesa não conseguissem ter acesso ao celular enquanto elas estavam presentes entre elas ali, né, conversando. Eu não sei se isso chegou no Brasil, mas eu lembro que em alguns países existia isso, acredito que deve existir ainda. E já pegando o gancho disso, eu super indico, e já partindo pro final também do episódio, eu indico aqui hoje, que nós estamos num espaço diferente, como vocês podem ver, né? A gente costumava gravar num estúdio, hoje nós estamos aqui na Casa Celeste, foi onde eu de fato tive a ideia do podcast, por N motivos, não só pelo ambiente, né, que já traz esse aconchego, esse acolhimento, que traz esse quentinho no coração, mas também pelo menu deles maravilhoso, né, que é super gostoso, tudo deles aqui é maravilhoso, mas principalmente pela proposta de atividade manual que eles fazem aqui, né, que você tem a disponibilidade de vir, escolhe a sua cerâmica, você pinta e é super gostoso, tanto pra fazer isso sozinha, quanto pra fazer com amigas, quanto pra fazer com família. Você vê mesas de família, sabe? Família desde pessoas mais velhas até crianças, reunidas e zero celular, zero redes sociais, todo mundo aproveitando, se divertindo. Então, momentos como esse e espaços como esse são extremamente importantes e dão esse respaldo que a gente precisa para mantermos a nossa saúde mental, a nossa sanidade mental, para conseguirmos existir, coexistir e sobreviver. Então é isso. Eu espero que não tenha sido uma mensagem triste, apesar, obviamente, dos episódios negativos, mas lamento, inclusive, né, pelos acontecimentos. Mas que você, agora, principalmente no final do ano e início do próximo ano, que saiba dedicar esse momento pra você, pra se cuidar, pra se olhar, e também pra olhar pro próximo, né? A gente saber se acolher o outro. E eu acho que é isso, é essa mensagem que o Tonóia tem pra vocês hoje. E se esse episódio te tocou de algum jeito, respira, porque você não tá sozinha. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha. Inclusive, já aproveita você, essa pessoa, suas amigas, família. Segue a gente nas redes sociais, @tonoiapodcast. Assista e ouça cada um dos nossos episódios em todas as plataformas digitais, especialmente Spotify e YouTube. E não esquece de compartilhar, curtir, comentar. Estamos aqui e que sejamos cada vez mais essa comunidade de mulheres que se acolhem e que se ajudam. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã. Tchau, gente!